A mão de Deus no vale de ossos secos. Repita comigo: a mão de Deus no vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, queridos? Pode sentar. Quando nós olhamos esse texto de Ezequiel, vemos que em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel profetiza a restauração de Israel. Ele profetiza a restauração vindoura de Israel, a volta de Israel para Jerusalém. Mas no capítulo 37, nós vemos que Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, e ele vê essa restauração. Essa restauração ora profetizada no capítulo 36, no capítulo 37, Ezequiel vê com seus próprios olhos, o Espírito de Deus o leva e o faz ver com seus próprios olhos a restauração do povo de Israel. Para muitos, o versículo-chave desse texto é o versículo 11, quando diz: esses ossos secos são a casa de Israel. Mas para mim, quando eu olho esse episódio do capítulo 37, o versículo-chave para mim é o primeiro, quando ele fala que veio a mim a mão do Senhor. Porque talvez se a mão do Senhor não tivesse vindo para Ezequiel, nada do que ele viu, ele teria visto.
Então o versículo principal para mim desse episódio não é o 11, é o primeiro que fala da mão do Senhor. E é dessa mão que nós vamos tratar nessa noite. A palavra diz no verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu queria que você olhasse para o irmão que está aí do seu lado, só para a gente começar a esquentar. Você esquenta daí, eu esquento daqui. Olhe para seu irmão que está do lado e diz assim: tudo muda quando a mão do Senhor está no negócio. Tudo muda. A mão de Deus está vindo nessa noite em nossa direção. Por quê, Éder? Porque a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus estendida está. Quem, pois, fará ela voltar atrás? A mão de Deus, ela não escorrega. Talvez quando eu e você segura na mão de alguém, alguém pode até soltar da nossa mão e cair. Talvez se eu e você segura na mão de Deus, a gente cai. Mas se Deus segura na nossa mão, eu e você nunca vai cair. Olhe para seu irmão e diga: a mão de Deus não escorrega. Ele está segurando na tua mão. A mão de Deus está vindo em nossa direção. E isso é o segredo de toda vitória. Esse é o segredo da nossa vitória. A mão de Deus não escorrega. A mão de Deus será vista em tudo na nossa vida quando nós colocarmos tudo nas mãos dele. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver o agir da mão de Deus na nossa vida? Porque muitas vezes nós tomamos para nós muitas coisas. Tem áreas na nossa vida que nós entregamos na mão de Deus, mas tem áreas na nossa vida que a gente diz assim: Deus, eu entrego tudo isso aqui na tua mão, mas essa área aqui deixa comigo que eu resolvo. Aí a gente não consegue ver a mão de Deus. Tem pessoas que entregam o seu trabalho na mão de Deus e conseguem ver a mão de Deus lá. Tem pessoas que entregam a sua família na mão de Deus e conseguem ver a mão de Deus lá. Mas tem pessoas que não conseguem entregar os seus sentimentos a Deus e não conseguem ver a mão de Deus nessa área. Nós vamos ver a mão de Deus agindo quando tudo estiver nas mãos deles. Por quê? Porque tem lugares que a medicina não alcança e só quem alcança é a mão de Deus. Olhe para seu irmão e diga assim para ele: a medicina não alcança, mas a mão de Deus alcança. Diz aí para ele: o médico não alcança, mas a mão de Deus alcança. O remédio não alcança, mas a mão de Deus vai aonde a ciência, aonde a medicina não alcança. Quem é que acredita nisso? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu estou gripado, mas não deixei de ser pentecostal não. Estou gripado, mas o fogo é o mesmo. A mão de Deus, ela, quando está no negócio, tudo muda. Por que a situação do povo de Israel mudou? Porque começou com a mão de Deus vindo em direção a Ezequiel. A mão de Deus está vindo em direção da tua casa. A mão de Deus está vindo em direção à tua família. A mão de Deus está vindo em direção às tuas emoções, à tua mente, aos teus sentimentos. A mão de Deus nessa noite está vindo para resolver a parada da tua vida. Tem pessoas que não acreditam não. Tem pessoas que não estão acreditando. A mão de Deus está vindo para abrir aquela porta que está trancada. Quem é que acredita? Você acredita nisso? A mão de Deus está vindo trazendo a provisão. A mão de Deus está vindo em tua direção, te restaurando e te dando prazer de servir a Ele. A mão de Deus vai ressuscitar nessa noite. Tudo começa, tudo muda quando a mão de Deus está no negócio. Olhe para seu irmão e pergunta assim para ele: a mão de Deus está na tua vida? A mão de Deus está dentro da tua casa? Pergunta para ele: a mão de Deus está no teu relacionamento? Pergunta: a mão de Deus está lá no teu trabalho? Se a mão de Deus está lá, tudo vai mudar, a tua sorte vai mudar, a tua vida vai mudar nessa noite. É a mão de Deus. Aonde a mão de Deus está, Satanás não coloca o pé. Sabe por que você está vivo? Porque a mão de Deus está sobre você, para te abençoar, para te livrar, para te guardar, para te proteger, para dar ordem aos anjos para você não ser atingido. Aonde a mão de Deus está, presbítero Evandro?
macumba não coloca o pé, feitiço não coloca o pé, nome da boca de sapo não adianta. Aonde a mão de Deus está, demônio não coloca a pata. Você está guardado porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Se eu tivesse aí, eu tinha jogado essas cadeiras para cima. Nossa vida está nas mãos de Deus. Quem é que acredita nisso? Eu vou falando aqui, você vai dando glória. Tua família está na mão de Deus. O teu filho está na mão de Deus. A tua família, tua casa, teu trabalho, tua vida financeira, teus sentimentos, teu relacionamento, teu ministério está nas mãos de Deus. Eu creio, é por isso que eu estou pregando. Teu futuro está nas mãos de Deus. A tua história está nas mãos de Deus. Está na mão dele. Você acha que a minha segurança está no homem? Você acha que a minha segurança está porque as pessoas dizem assim na empresa: seu fulano de tal gosta de tu, pisa na bola para tu ver? Você acha que minha segurança está nisso? Olha, fulaninho ama teu trabalho, fulaninho gosta do que tu faz, tu é o queridinho, tu é o filhinho do papai. Erra, Éder, para você ver o queridinho. Agora, se disser assim: tua vida está nas mãos de Deus, a tua segurança é Deus, eu levanto minha mão e digo: glória a Deus, é nisso que eu acredito. A minha vida está nele. Eu posso até andar em cima do muro, mas ele não deixa eu cair, porque eu estou nas mãos dele. Aleluia! Tem uma frase muito interessante de um camarada chamado Martin Luther King, que ele disse assim: eu tive muitas coisas que eu guardei nas minhas mãos e eu as perdi, mas todas as coisas que eu guardei nas mãos de Deus, eu as tenho até hoje. Tudo que você tem está guardado nas mãos de Deus e você não vai perder. Se Deus está no negócio, é teu, ninguém toma, diabo não leva, é teu e é teu. Você acredita nisso? Quando a mão de Deus está no negócio, tudo muda. O que é a nossa vida? A nossa vida é uma página em branco. Nossa vida é uma página em branco. Eu e você assinam. Mas sabe quem é que está escrevendo a história da nossa vida? O movimento da mão de Deus está escrevendo. O salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde subirei? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu vai estar lá. Se eu tomar a minha cama, for lá para o profundo do abismo, lá tu vai estar também. Se eu tomar as asas da alva e voar nas profundezas dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não importa onde você for, a mão de Deus vai te guiar. Não importa para onde você vai, não importa onde você quer chegar, Deus está guiando a tua vida. Entrega a tua vida na mão dele e deixa ele fazer parte do negócio da tua história. Deixa Deus fazer parte do negócio da tua vida. Para de confiar no homem. Para de colocar a tua esperança num casamento abençoado. Para de colocar a tua confiança num trabalho, numa estabilidade financeira. Para de confiar em alguém. Para de confiar em homem, no braço do homem. Para de confiar e passa a confiar na mão de Deus. Tu vai ver que é o melhor para a tua vida. Aleluia! Nós estamos adorando Deus aqui. Eu vou falar um negócio aqui só para saber se você acredita. Enquanto eu e você está adorando a Deus aqui, a mão de Deus está indo trabalhar lá. Glória a Deus! Aí você é que pensa aí, você vai pensando nas áreas que você está precisando da mão de Deus. Você vai adorando a Deus aqui e a mão de Deus vai se movimentando lá. Qual é a área da tua vida que você precisa do movimento da mão de Deus? Área financeira, área familiar, área sentimental. Abre a tua boca aí e vai adorando a Deus. E você vai começar a ver a mão de Deus trabalhando. Quando você chegar na sua casa, você já vai ver o resultado. Nós vamos adorando a Deus aqui e deixa que a mão de Deus vai trabalhando aonde a gente está precisando. Então olha para teu irmão e diz assim: esquece o dia de amanhã. Descansa o coração. Diz assim para ele: a mão de Deus já preparou tudo. A mão de Deus já preparou o dia para você amanhã. Aleluia. Se a mão de Deus está no negócio, tudo muda. Tudo muda quando a mão de Deus está no negócio. Vou
dizer uma verdade aqui. A mão de Deus está naquele negócio que você pensou que já tinha perdido. Glória a Deus, aleluia. Satanás chegou para você e disse assim: não tem mais jeito. Mas se a mão de Deus está naquele negócio, vai voltar para a tua mão. Glória a Deus. Você crê no Deus da restituição? O diabo chegou para você e disse assim: acabou, tem mais jeito não. Mas se a mão de Deus está naquele negócio, vai voltar para a tua mão, porque Deus é o Deus de restituição. Deus é o Deus que tira da mão do diabo e coloca na tua mão. Se ele está no negócio, você não perde. Você acredita nessa palavra? Levante sua mão e dê glória. Glória a Jesus. Tudo muda quando a mão de Deus está no negócio. Só que o versículo 2, versículo 1 ainda, a Bíblia vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Imagina a mão de Deus pegando Ezequiel e levando ele e soltando ele, deixando ele no meio de um vale cheio de ossos. Quando a gente vai no cemitério, ainda está tudo tampado, né? Os ossos estão tudo dentro do túmulo. Mas Ezequiel chegou num lugar que estava cheio de ossos. Imagina Ezequiel pensando: o que é que está acontecendo? O que é isso que Deus está fazendo comigo? Vale. O que Deus quer falar comigo através de vale? Ossos. O que é que está acontecendo? O que é que Deus quer me mostrar? O que significa isso? Eu imagino que a mente de Ezequiel, ele não estava entendendo nada. Mas eu vou dizer algo a você: quando você estiver passando por uma situação em que você não está entendendo, é porque tem a mão de Deus por trás. Pode ser que você não tenha explicação, mas você não precisa de explicação, você precisa da mão de Deus. Quando não há explicação, é porque tem a mão de Deus. Pastor, eu estou passando por uma situação na minha família que eu não estou entendendo nada. Se preocupe não, se prepare para o novo de Deus chegar lá. Pastor, eu estou passando por uma situação no trabalho que eu não estou entendendo, está complicado, eu não estou vendo nada, não estou compreendendo o que Deus quer fazer. Nem se preocupe, porque se você não está entendendo, é porque tem a mão de Deus por trás disso aí que você não está entendendo. Aleluia! Pastor, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Não estou entendendo, se preocupe não. Tudo aquilo que você não está entendendo é porque Deus está agindo por trás daquilo que você não está entendendo. Então se prepare para um movimento novo de Deus. Se prepare para um agir novo de Deus. Se prepare, porque a mão de Deus vai se revelar por trás disso aí. Tem muitas coisas que Deus, antes de dar vitória, Ele nos coloca numa situação para a gente não entender. Quando você está passando por uma situação que você não está entendendo, comece a sentir o cheiro da vitória. Comece a sentir o cheiro da renovação, do renovo, do avivamento. Comece a sentir o cheiro do milagre de Deus se aproximando. Abraão não entendia quando Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, sai dessa terra chamada Ur e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ia. Abraão não entendia nada, mas a mão de Deus estava ali e o tornou pai de multidões. Ou seja, Abraão deixou a sua parentela, deixou a sua família e passou a ser um pai de multidões. Sabe por quê? Porque quando você passa por uma situação que não entende, é porque Deus tem algo muito melhor para colocar na tua mão. Não estou entendendo, Deus mandou fazer isso aqui. Olha o que eu estou perdendo. Olha o que eu estou deixando para fazer a vontade de Deus. Porque Deus tem muito mais para te dar. Toda renúncia. Tem gente que pensa que quando está renunciando a algo que está lá no mundo, pensa que está perdendo. Está nada, você está ganhando algo. Deus tem algo muito melhor para colocar para você. Você está se interessando por migalha. Deus quer te dar uma coisa ouro, coisa refinada para você. E você está se contentando com migalha de Satanás. Aí Abraão saiu. E Deus o tornou pai de multidões. Deus honra. Deus honra. José não entendia, não estava entendendo.
não entendeu o poço, não entendeu a inveja dos irmãos, não entendia a prisão. José não entendia nada que estava acontecendo com ele, mas a mão de Deus estava ali e lhe tornou governador do Egito. Olhe para seu irmão que está do lado e diga assim: quando você estiver passando por uma situação que você não vai estar entendendo, nem se preocupe, é porque Deus quer te honrar. Depois dessa confusão, depois dessa situação que você está sem entender nada, Deus tem um momento de honra preparado para nós. A gente pensa que quem esqueceu de José foi o copeiro. Quem lembra da história? Dois teve sonho, o copeiro e o padeiro. José revelou o sonho do copeiro e disse que ele ia voltar para o trabalho lá do faraó. E José disse assim para ele: lembra de mim lá diante do rei. A Bíblia diz assim que o copeiro esqueceu de José. Olha para teu irmão e diz assim: o homem te esquece, mas Deus não te esquece. Olha para teu irmão e diz assim: o homem te decepciona, mas Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele não te decepciona. Levanta a mão para adorar Jesus nessa noite. Levanta a mão. Você pensa que quem lembrou de José foi o copeiro? Foi não, foi Deus. O homem esquece, mas quem anda com Deus é inesquecível. Quem anda com Deus nunca é esquecido. Mas José não entendia o que estava acontecendo, mas no futuro ele se transformou em governador. Jó não entendia o porquê que estava perdendo tudo, mas a mão de Deus estava ali e lhe deu tudo em dobro. Deus não fica devendo para ninguém. Deus não deve. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não deve. Se Ele disse que vai te dar, Ele vai colocar na tua mão. Moisés não entendia por que Deus chamou ele para uma missão tão nobre de guiar o povo de Israel, ser líder do povo de Israel. Ele não entendia, ele não tinha explicação, ao ponto de ele dizer: eu não sei falar. Por que eu sou gago, não sei falar em público, eu não sou eloquente. Ele não entendia por que Deus estava chamando ele, mas a mão de Deus estava ali. Ele não conseguia ver, mas a mão de Deus estava ali. Você não está conseguindo ver o que está acontecendo na tua vida, você não está compreendendo, mas a mão de Deus está ali. Você não precisa de explicação, você só precisa ser levado pela mão de Deus. Deixa a mão de Deus resolver, deixa a mão de Deus guiar, deixa a mão de Deus levar a gente para onde Ele quer levar. E Deus tornou Moisés o maior profeta do Velho Testamento. O maior profeta. Paulo não entendia por que ele tinha um espinho na carne. O que era o espinho na carne? Era de Paulo? Eu não sei. Mas Paulo chama de um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu acredito que era algo que fazia Paulo chorar muito. E Paulo diz: eu tenho um espinho na carne e já orei 3 vezes para Deus tirar de mim. E a Bíblia diz que Deus não tira o espinho na carne de Paulo. Ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não entendia o porquê do espinho na carne, mas a mão de Deus estava ali, mostrando para Paulo que era melhor ele com espinho na presença de Deus do que sem espinho fora. Era como se Deus estivesse dizendo a Paulo: eu prefiro te ferir, eu prefiro te ver chorando do que te ver distante de mim. Porque tem pessoas que com espinho servem a Deus, mas sem espinho se esquece de Deus. É por isso que muitas vezes muitas portas não se abrem e a pessoa passa dificuldade financeira, porque Deus prefere que a pessoa fique desempregada, passando dificuldade, mas na presença dele, do que trabalhando e distante dele. É por isso que muita gente quer casar e às vezes não casa, porque às vezes Deus prefere alguém solteira, chorando, ficando para titia, para vovó, para não sei quem. Deus prefere, mas estando na presença dele, do que casar e se afastar dele. Minha boca está cheia
instante de Jesus. Olha para teu irmão e diz assim: entenda o que Deus está falando nessa noite. Entenda. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Quando nós passamos por uma situação em que nós não entendemos, é porque Deus está nos preparando para aquilo que sonhamos. Você não entendeu o que eu estou falando. Sabe por que você não está entendendo o que você está passando? É porque Deus está te preparando para aquilo que você tanto estava pedindo. Nós estamos passando por um momento que nós não estamos sem compreender. Estamos perguntando a Deus: o que é isso? Por que isso? O que é que está acontecendo, Deus? E Deus está dizendo: é porque eu estou te preparando para aquilo que você tanto sonha. Nós precisamos entender isso quando nós estivermos passando por um momento que nós não estamos entendendo. Ezequiel ficou doidinho. Acho que Ezequiel ficou: Deus, o que significa isso? O que é isso? E Deus: deixa eu te levar. Deixa eu te levar. Quando não há explicação é porque tem a mão de Deus. Olha para teu irmão e diz assim para ele: você não precisa de explicação. Você só precisa ver a mão de Deus por trás disso. Pode até faltar explicação, o que não pode faltar é a mão de Deus. Pode até faltar resposta para aquilo que você está passando, só não pode faltar a mão de Deus por trás disso. Tem pessoas que estão aqui dizendo assim: Deus, por que eu estou passando por essa situação? E Deus está dizendo: não te preocupa, porque a minha mão está por trás disso. Levante a mão para adorar Jesus. Tem a mão de Deus, tem a mão de Deus, tem a mão de Deus. Você não está vendo, mas tem a mão de Deus. Você não está sentindo, mas tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus por trás disso. Não tem situações, Roberto, que a gente passa, que a gente faz assim: por que eu estou passando por isso? Eu não faço isso de errado. Imagina o conflito da mente de Jó. O que foi que eu fiz para merecer isso? Por que Jó sofreu? Por causa de uma conversa de Deus com o diabo. O que é que Jó tem a ver com isso? Nada. Mas sofreu por quê? Por causa dessa conversa. 37 capítulos Deus em silêncio na vida de Jó. No capítulo 37 Deus fala com Jó. Deixa eu dizer algo a você. Você está passando por um momento que não está entendendo. Deus está em silêncio. Mas deixa eu te dar um conselho: adora a Deus. Abre a boca e adora a Deus. Você não está entendendo, mas adora. Você não sabe por quê, mas adora. Temos que adorar a Deus. Precisamos entender isso. E o texto continua dizendo assim: e me fez andar ao redor deles. Olha que situação. Deus coloca Ezequiel no vale e depois faz Ezequiel andar no vale. Sabe por quê? Quando eu e você passam por situações que nós não estamos entendendo, não é para você parar, é para você caminhar. Olha para teu irmão e diz assim: você não está entendendo, mas não é para parar. Vai, diz para ele: você tem que andar, você tem que continuar. Você não pode olhar para trás. Você não está entendendo, mas tem que ir para frente. Você não está entendendo, mas você não pode olhar para trás. Você não está entendendo, mas você não pode parar. Aí Ezequiel chega no vale e Deus pega da mão dele e começa a andar com ele no meio dos ossos. A gente está vivendo uma geração, minha pastora, geração de crente Nutella. Na minha época, na época da minha mãe, era crente manteiga derretida, crente cristal. Estamos vivendo uma época de crente cristal. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você: você é crente cristal, Nutella, manteiga derretida, ou você é crente raiz? Crente Nutella: pastor passou por mim, não deu a paz do Senhor, não vou mais naquela igreja não. Nutella, Nutella, Deus vai te pegar, Nutella. Vou não. Pastor não foi me visitar. Quantas vezes você visitou teu pastor? Estamos vivendo uma geração de crentes mole, de
de crente que não tem raiz, de crente que não tem profundidade. Qualquer coisa quer desistir, qualquer coisa quer parar. Qualquer coisa a gente quer parar. Vou sair daquela igreja, pastora. Vou mais não para a Igreja Batista Missionária La Paz, não. Vou não. Por quê? Os bancos são muito duros. O ar-condicionado é muito gelado. A água não é mineral não, é do poço dali. Vou não. Vou mais não para a igreja não. Vou mudar de igreja. E o som? O som é muito alto, menina. Você sai dali com dor de ouvido. Vou mudar para a igrejinha ali que o som é bem suave. Crente Nutella, olha para a tua irmã e te orienta, rapaz. Cria vergonha nessa cara, crente. Crente manteiga derretida. Vou mudar de igreja. Por que você vai mudar de igreja? Vou mudar porque a igreja não tem evento, a igreja não chama cantor de fora, a igreja não chama pregador de fora, não tem festividade. Vou não, o negócio da igreja é culto de estudo, o negócio da igreja é escola dominical, o negócio da igreja é doutrina, o negócio da igreja é disciplina, o negócio da igreja é exortação, é palavra de confrontamento. Vou mudar para aquela igreja ali que tem festa, tem bolinha, tem fumaça, tem muro preto, tem luz apagada, tem festa, tem luau, tem tudo. Vou mudar para aquela igreja. Vai, muda. Você fica pulando e acaba pulando no inferno. Melhor você aqui escutando lapada de Jesus e indo para o céu, do que você escutar massagem no seu ego e você dormir e acordar no inferno. Entra e sai da igreja, o camarada não sabe nem teu nome. Vou mudar de igreja porque o pregador ali, a mensagem ali é muito dura. Pregador prega, é muito dura as mensagens, não tem chave, não tem porta aberta, não tem sucesso, não tem fama. Aí o crente Nutella é assim, o cara prega uma mensagem de arrependimento, de obediência, de santidade, aí o crente Nutella fala assim, está julgando, ele está julgando. Deus conhece meu coração. Deus me aceita do jeito que eu sou. Aí o crente raiz, escutando a mesma mensagem, me perdoa, Deus. Eu me arrependo. Muda a minha vida. Vou abandonar o pecado. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua misericórdia. Tu estás transformando minha vida. Tu estás me avisando porque tu ainda me ama. Crente Nutella. Vou desistir. Agora vê só. Vamos abrir agora. Vamos. O pregador sai. Conversa é da igreja. O camarada passa o dia todinho no celular, né? A gente, WhatsApp, Instagram, YouTube, rede social. Aí o cara vem pregar. Aí vem aqui os pregadores. Pastor Jorge, vem pregar aqui. Aí a gente quer que as pessoas levantem a mão para receber vitória. A gente precisa levantar a mão para se arrepender. Dia todinho no Instagram, dia todinho no Facebook, dia todinho no WhatsApp, dia todinho no YouTube, dia todinho na danada de Copa do Mundo agora. Aí chega aqui de doido que quer que a gente levante a mão para receber vitória. A gente tem que levantar a mão para se arrepender. Levanta a mão e diz assim, é verdade, pastor? É verdade. Eu estou errado no que eu estou falando? Não. Estou errado ou não? Não. Ah, mas eu vou desistir, vou desistir. Por quê? Porque a dirigente do conjunto não me coloca para solar. Essa bota todo mundo, pastor, mas é uma implicância. Quando chega a minha vez de solar, ela sempre coloca outra. Crente Nutella, olha para tua irmã e diz, vai te converter, rapaz. Se converter. Crente Nutella, olha para tua irmã e diz assim, Deus te chamou para ser luz do mundo ou para ser estrela na igreja? Onde estão aqui as estrelas da igreja? Levanta a mão. Eita, misericórdia. Sai dele, não entre mim. Eita, Jesus. Só quem é crente, estrela da igreja, levanta a mão e dá glória. Misericórdia. Eu entendo, mas foi empolgação. Foi empolgação. Eu vou desistir, pastor, eu vou desistir. Por quê, pastor? Por que você vai desistir? Ah, pastor, porque o tempo está passando, a minha boca está cheia de teia de aranha, eu não casei ainda, eu vou desistir. Você vai desistir porque não casou ainda.
pensou se Jesus fosse desistir de mim e de você? A gente erra todo dia e Jesus não desiste da gente. Agora, muitas vezes nós se comportamos como esses crentes. Crente Nutella, crente mole, sem raiz, sem profundidade. Eu vou desistir, não vou mais não. Por quê? A mensagem é muito dura ali daquela igreja. Você vai para uma igreja que manda você levantar a mão, você se arrepia todinho, você dá glória ao culto todinho. Você faz, tem festa, tem entretenimento, tem tanta coisa boa na igreja. E as pessoas não estão nem preocupadas com a tua alma, estão preocupadas com o teu bolso. Aonde tem exortação, tem amor. Olha para teu irmão e diz assim: aonde tem exortação, repreensão, disciplina, confrontamento, é porque tem muito amor. Vai, continua indo para as festinhas de Jesus. Continua nas festinhas de Jesus. Eu vou desistir, pastor. Por quê? Porque a igreja está cheia de erro, é muito erro. O pastor erra, todo mundo erra. Eu e você erra todo dia e Jesus não desiste da gente. Crente Nutella, cuidado, crente Nutella. Eu vou desistir, por quê? Porque eu fui pedir oportunidade, o dirigente disse que não. Peraí. A mulher cananeia, quem já leu Mateus 15? Ela recebeu 3 não. Olha o que Jesus disse: Jesus, eu estou com uma filha endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, primeiro não. Ela continuou nos pés de Jesus e disse: não é bom. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segundo não. Terceiro não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Terceiro não, eu e você recebe o não e a gente quer deixar Jesus, quer deixar a igreja. Olha para teu irmão e diz assim: rapaz, aprende a ser um crente raiz. Vai para a palavra, vai para a oração. A mulher recebeu 3 não desistiu e Jesus disse: vai que a tua filha está curada. O mundo começou com não. Não coma do fruto. Temos que aprender isso. Sabe o que eu louvo a Deus? Que eu peço a Deus que Deus nos transforme em crentes raízes. Vem o vento, vem os rios, sopram, bate a chuva, o vento bate contra ele, mas ele não cai, porque a vida dele está edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Vou desistir, pastor, porque é muita luta, muita tribulação, muita dificuldade, é muita dor, é muita lágrima. Evangelho não é facilidade. Se você quiser viver o Evangelho, se eu quiser viver o Evangelho, Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Jesus venceu o mundo, eu e você também vai vencer. Evangelho é felicidade, é alegria, mas Evangelho não é facilidade. Então precisamos ser crentes raízes. Me digam a hora para eu não me perder. Chegou? Que horas? 8h10. Vamos concluir. Só esse ponto para a gente concluir. Aí o versículo 3 diz assim: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para a gente terminar. Era como se Deus estivesse dizendo assim a Ezequiel: Ezequiel, você crê que minha mão pode levantar esse povo que espiritualmente são apenas ossos secos? Era como se Deus estivesse perguntando isso a Ezequiel.
Parou? Oi, parou. Oi, glória a Deus. Oi. Glória a Deus. Aí Deus disse assim para ele. Ezequiel disse para Deus respondendo: Senhor, tu pode, tu sabes. E disse-me ele: profetiza. Tem pessoas, pastora, que querem ver a mão de Deus trabalhar, querem ver a mão de Deus curar, querem ver a mão de Deus fazer tudo por elas, mas elas não querem fazer a sua parte. Ezequiel, você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? Ele disse: tu sabes. Aí Deus disse: profetiza. Deus estava dizendo assim para ele: faz tua parte. Olha para teu irmão e diz assim: faz tua parte. Repita assim comigo: tem uma coisa que Deus não pode fazer, a minha parte. Quem foi que derrubou Golias? Foi Deus, foi? Mas quem foi que pegou a pedrinha e jogou na testa dele? Por quê? Porque derrubar o gigante é com Deus, mas pegar as pedrinhas e jogar na testa dele é com você. Quem foi que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Foi Deus. Mas quem foi que pegou a varinha e tocou no mar? Moisés. Então tem coisas que é para Deus fazer e tem coisas que é para eu fazer. Fazer ossos secos se transformarem em vida é com quem? É com Deus. Ressuscitar é com quem? Levantar é com quem? Mudar nossa sorte é com quem? Agora qual é a nossa parte? Profetiza. Posso dizer um segredo a você: problema tem ouvido. Fala para o teu problema: sai em nome de Jesus. Dificuldade financeira sai, doença sai, solidão sai, enfermidade sai, perturbação sai. Problema tem ouvido. O que foi que Deus disse a Ezequiel? Fala para esses ossos. Fale, querido, Deus é doido. Dá para precisar de dinheiro? Você está mais liso do que bunda de neném? Fala para a dificuldade financeira. Dificuldade financeira, saia da minha vida em nome de Jesus. Todo mundo aqui vai dizer. Então tem coisas que é a nossa parte. Quando o Ezequiel começou a profetizar, os ossos começaram a juntar osso a osso. Quando eu e você começar a profetizar, tudo que estava fora do lugar vai começar a vir para o lugar. Tudo que estava morto vai começar a ter vida. Porque a maior tragédia do homem não é quando ele morre. A maior tragédia do homem é o que morre dentro dele enquanto ele está vivo. Não é quando o homem morre. A maior tragédia do homem é aquilo que morre no homem enquanto ele está vivo. Então aquilo que morreu na nossa vida, Deus vai ressuscitar. A mão de Deus está fazendo algo novo na nossa vida hoje. Aleluia. Que Deus abençoe. Guarda essa palavra. A mão de Deus está ao nosso favor. A mão de Deus está agindo. A mão de Deus está conosco. É ela o segredo da nossa vitória. A mão de Deus é a nossa segurança. A mão de Deus é o segredo da nossa prosperidade. A mão de Deus é o segredo para você ser bem sucedido. Amém, queridos? Tem alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus ainda? Tem alguém que não é crente? Eu vou lá naquela igreja, vou assistir o culto lá. Tem alguém que não é crente ainda? Ela já sei, ela faz tempo que ela está vindo. Quer aceitar Jesus hoje? Quer voltar? Hoje não. Tem mais alguém? Tem a irmã lá atrás. Quer aceitar Jesus hoje? Talvez você chegou aqui. E eu confesso a você, às vezes nós estamos pregando aqui e a nossa vida está um vale de ossos secos. Mas eu sei que ser um vale de ossos secos, estando com Jesus, eu tenho certeza que Ele vai transformar a minha vida em um grande exército. Tenho certeza que eu posso estar um vale de ossos secos, mas eu sei que Ele vai trabalhar na minha vida e eu vou me levantar. Mas se você está se sentindo
um vale de ossos secos, e ainda assim está distante de Jesus. Como é que está a sua vida? Deixa o Espírito de Deus soprar na tua vida. Você vai ver como tudo vai mudar. Eu não sei o que tanto tem lá fora, que eu não consegui enxergar ainda, que é melhor do que Jesus. Eu não consigo enxergar no mundo um prazer maior do que estar na presença de Deus. Eu não consigo entender como o pecado prende as pessoas. E deixa eu dizer um segredo a você. Não fique com raiva de mim, nem tenha... Não é indireta, não é nada. Mas o pecado sempre vai levar a gente para um lugar que a gente não quer ir. Quando menos esperar, a gente já está lá. E às vezes é difícil de voltar. O pecado sempre vai nos levar a um lugar que a gente nunca pediu. E quando a gente está lá, às vezes é difícil voltar. Não deixe o pecado fazer isso na tua vida. Jesus não quer te ver preso. Jesus não quer te ver presa. Jesus tem vida para você. Jesus quer te honrar. Jesus sempre tem o melhor para você. Um futuro de paz, um futuro de alegria. Agora isso depende de você fazer a sua parte. Você tem que crer. Você não pode só simpatizar com o Evangelho. Você não pode só apenas gostar das músicas do Evangelho. Você não pode apenas gostar dos cultos dos Evangelhos. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Isso não te garante vida eterna, gostar de crente. Isso não te garante vida eterna, gostar de ouvir a palavra. Isso não te garante perdão, cantar música de crente. O que te garante perdão e vida eterna é você se arrepender do lugar que você está. Amém, queridos? Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.